Estamos começando mais um programa A Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Leandro Paiva. Ele é preparador físico de lutadores de MMA e vai falar um pouquinho do seu livro Pronto para a Guerra. Livro esse que está esgotado em todo lugar do Brasil. Digo isso porque eu tentei comprar e não consegui, mas é um livro e é uma história que vale a pena você ouvir. E ao final teremos a música do cantor Marcos Paulo. Programa A Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa A Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Leandro Paiva. Ele é preparador físico de lutadores de elite. Vamos falar de MMA e principalmente dessa preparação física, já que eu posso dizer sempre, Leandro, que o lutador de MMA ou de jiu-jitsu mesmo, ele pode perder para um lutador inferior. A técnica pode até passar sobre a força, mas ninguém vence o preparo físico. Na verdade, o lastro que dá substância ao preparo técnico é a base de preparação física. No entanto, a despeito de mito e até curiosidade popular, a preparação física não sobrepuja a preparação, ou não sobrepõe a preparação técnico-tática. E eu vou explicar o porquê. Em estudos realizados com a Seleção Brasileira de Judô, atletas de elite, atletas olímpicos, os pesquisadores procuraram averiguar se havia diferenças entre titulares e reservas. Afinal, você tendo titulares e reservas numa seleção olímpica, vamos primeiro avaliar as características físicas para saber se há distinção nas características técnico-táticas, porque tem titulares e reservas. Após diversos testes físicos, foi verificado que não havia diferenças entre titulares e reservas, atletas de alto rendimento no judô, atletas olímpicos. Então pode ser que o componente técnico-tático e psicológico seja superior ao componente físico como determinância ao sucesso. A preparação física é essencial. Só que você não pode caracterizar ela como determinante ao sucesso. Ela é essencial ao sucesso, ela tem de ter. Você não pode não ter. Automaticamente o lutador de alto rendimento tem que estar muito bem preparado fisicamente no sentido de substrato aeróbio e anaeróbio de energia, força, resistência muscular e flexibilidade. Ele tem de ter, mas isso não distingue, não é o que distingue ele dos segundos e terceiros lugares. Tá? Os super elite são aqueles que sempre se colocam em primeiro lugar no pódio dos elite, que são segundo e terceiro lugares, mas também tem pódio. Eu falo isso porque eu sempre falo da preparação física, porque eu fiquei 10 anos parado sem treinar jiu-jitsu e voltei com o intuito de pegar minha faixa preta. 10 anos parado, sou faixa roxa e disse agora vou voltar para pegar a faixa preta. E quando voltei a treinar, a preparação física não era mais a mesma, os movimentos não eram mais os mesmos. Obviamente, com o tempo já recuperei a movimentação. Você está corretíssimo. Mas você está corretíssimo. É outra coisa. Eu quero dizer, no praticante, diferente. A preparação física, claro que ela é essencial para o praticante, não praticante. A própria atividade física da luta te traz essa preparação, te traz esses benefícios de condicionamento. Na verdade, o atleta de elite é porque, de repente, eu me expressei já num outro nível. Eu me expressei em atletas de alto rendimento. Eu fui ex-atleta, fui campeão brasileiro. Então por isso, é vergonhoso para mim. Eu voltei acima do peso. Então, fui perdendo 20 quilos, o que foi pior ainda. Que o corpo respondesse como responde. E não responde. Não responde. Não. A gente vê é muito comum, por exemplo, em lutas de MMA, o lutador entra com todo o gás e as pessoas pensam, não, mas ele faz só isso na vida e você vê que com o passar do tempo ele vai cansando. Qual é a diferença de uma preparação para um atleta de elite para um atleta comum que você vê no dia a dia? Dando exemplo do Chico da Silva para o José Aldo. Então, hoje, como o esporte se tornou profissional, o jiu-jitsu é um esporte amador. Isso. Ponto. No entanto, os atletas que participam das competições, os atletas de pódio, não encaram como esporte amador. Eles muitas vezes passam muitas dificuldades por encarar o esporte como esporte profissional, sem ter o retorno necessário advindo do pódio, além de medalha. O retorno é muito mais pessoal do que financeiro, e é encarado como esporte de alto rendimento, encarado como esporte profissional, mesmo sendo amador. Ou seja, os caras investem, correm atrás, mas não tem o retorno financeiro necessário. Já o MMA é bem diferente. Então não tem como comparar uma pessoa comum, um indivíduo praticante, um atleta de alto rendimento, porque ele praticamente vive, sobrevive, respira, treina, come, dorme e sonha com o esporte. Até no sonho, para automatizar os movimentos que ele treinou, técnico-tático, para serem mais eficientes, ele tem que sonhar
ele tem que processar aquilo ali no sono para automatizar aquilo ali. Faz parte das conexões e das cognições cerebrais para automatizar os movimentos. Então, o atleta de alto rendimento vive disso. Uma pessoa, um indivíduo comum, não. Eu diria, eu recebo muitas perguntas de pessoas que não são atletas de alto rendimento, têm sua profissão, têm seu subsídio, sua forma de sobreviver, e perguntam se eles podem chegar no nível do atleta de alto rendimento. O que eu digo é, até o pódio, eu diria, é possível. Mas hoje, falando em termos técnico-táticos, físicos, psicológicos, nutricionais, se você não viver, respirar aquela atmosfera 24 horas, dificilmente você vai se colocar no primeiro lugar, e principalmente frequentemente. Eventualmente, para até calhar de uma competição e outra, você pegar um atleta destreinado que os top profissionais resolvam não competir. Mas se todo o exército de profissionais resolverem competir, de repente um terceiro lugar você pega, um quarto, pode até competir bem, muito mais para autoestima, para a pessoa que gosta, mas não tem como se comparar a pessoa que sobrevive àquela atmosfera 24 horas, que é preparada para render mais. O músculo que tira frutos da posição tal, para o músculo qual, para o efeito ser aquele. Então é muito diferente do cara que vai até o horário que sobra, depois de um dia difícil de trabalho, de estresse, e treinar, depois de repente faz uma preparação física básica, com musculação ou uma atividade aeróbica para complementar, e ir lá para um cara que já faz exercícios específicos da luta, treinando os músculos próprios para a luta, o cara tem uma divisão, um planejamento de treino técnico-tático muito mais amplo. Isso é uma outra coisa também que vale a pena ressaltar, que uma coisa que distingue também atletas de elite dos não elite é a prática deliberada, ou seja, é quando mesmo após os horários regulares de treino, eles procuram se aprimorar, eles procuram desenvolver mais. Esses horários que as pessoas não têm, que fazem aquilo ali porque amam o esporte, gosta, é a forma de extravasar, forma de desestressar, é uma coisa boa socialmente falando, mas se comparar competitivamente é muito difícil. É como você pegar um peladeiro e comparar com uma seleção olímpica de futebol, uma seleção mundial de futebol brasileira que ganhou tetracampeonato, ou trio, entendeu? É difícil. Não tem esse parâmetro, eu evito até de comparar porque é muito complicado. Agora, você pode ter longevidade no esporte, você deve praticá-lo porque ele também traz longevidade na sua vida pessoal, de saúde, e você até pode, uma certa vez, se quiser se testar, tentar chegar lá. Eu diria que pelo menos em campeonatos regionais e nacionais a chance é grande. Campeonatos mundiais, hoje eu já acho um pouco mais complicado. Campeonatos mundiais realizados no Brasil, até dá. Rio Open, por exemplo. Agora, campeonato mundial já realizado nos Estados Unidos, mesmo que a maior parte dos atletas de elite ainda são brasileiros, já tem americano sendo preparado para isso. E os professores desses atletas americanos eram brasileiros que eram professores aqui e foram para lá em busca de oportunidade de sobreviver do esporte como professores, dando certo. Então, eu estou preparando um exército de atletas americanos e também europeus, também asiáticos e também africanos menos, mas praticamente nos 5 continentes, que estão fazendo frente ao exército brasileiros, quando o Mundial, então, era realizado no Brasil. Então, há um limite, há um ponto. Um ponto certo para se chegar. É. Fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.